Seguimos por aqui com o Café com Bytes, que chega a Passo Fundo, no Meetup do SecOps, um grande evento que vai falar sobre agronegócio, sobre tecnologia e sobre privacidade, segurança de dados, que é um tema tão importante, ainda mais esse nicho que não para de crescer no Brasil e cada vez mais tem aí novidades no mercado. Eu vou começar falando com a Camila Farias para falar sobre a Axur, uma das grandes empresas que tem soluções de cibersegurança. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando e levando um pouquinho, né, da cultura aí de proteção digital a todos. Maravilha. E para começar, acho que é uma pergunta praticamente básica, né? Os principais desafios hoje, né, que enfrenta nessa integração da inteligência de dados, né, essas ciberseguranças e as ameaças também e as estratégias. Sim, beleza. Hoje, quando a gente fala de tecnologia e agora a gente falando de IA também, né, a gente abre um leque muito grande, né, no segmento ali de cibersegurança, porque cada vez mais as empresas elas têm mais soluções para contratar, né, de proteção e segurança, tanto segurança interna ali dentro do perímetro, então monitoramento de infraestrutura, de rede, de sistemas. Então a gente tem diversas soluções no mercado, né, porque hoje as empresas transacionam muitas informações, né, dentro das empresas, fora com seus parceiros tecnológicos, com seus fornecedores, né? Então tem muita solução porque realmente é um nicho que está cada vez mais crescendo aí como uma área atrativa, né, de levantamento de receita ali os atacantes e os hackers. E quando a gente está falando assim a gente tem bastante solução aí no mercado para monitorar a infra, o interno, né? A gente brinca da porta para dentro do cliente. Só que a Axura ela faz o diferencial, né? Que é monitoramento da porta para fora. Então, o que seriam essas ameaças externas, né? Então, a gente tem toda a parte de monitoramento, tanto de fraudes digitais, né? Então, situações que terceiros estão se passando por aquela marca, por aquele cliente, aplicando algum tipo de golpe, né? Levantando sites fraudulentos, né? Sites falsos, né? Alguém tentando se passar no WhatsApp, né? E dizendo ser daquela empresa e pegando dados de clientes. Coletando dados, né? Querendo saber informações contrárias àquilo que é o convencional, né? Exato, porque hoje dado é muito valioso, né? A gente está falando de dados tanto, né, do cliente final desse cliente como de clientes internos, de funcionários, acessos, né, logins privilegiados ali. Então a gente realiza esse tipo de monitoramento tanto na parte de fraude, né, como na parte de vazamento de dados, né? Então a gente monitora tanto a web superficial como a deep dark web em busca de qualquer situação externa de risco, mas que possa, né, impactar negativamente ali aquela empresa. Então, um dado exposto, algum atacante ali orquestrando alguma movimentação ali de ataque àquela empresa, né, dados sendo vendidos ali no mercado da Deep Dark Web, né, desse cliente. Então, a gente faz esse olhar 360 de fora do perímetro, né, da porta para fora. E hoje é muito importante isso ainda, a gente até brinca que a gente faz a alusão, né? Tem muitos clientes que falam, mas eu nunca tive um vazamento, eu não tenho dados expostos. Não que você saiba, né? Ou eu brinco às vezes até que a gente tem algumas certezas na vida, né? A gente tem o nosso dia do nascimento, o dia que, né, a gente vai... Um dia, infelizmente, não O vamos dia que a mais estar gente aqui. vai e o dia que a gente vai ter os nossos dados vazados, né? Isso é uma certeza hoje em dia que a gente tem. Então, ter essa visibilidade é muito importante. E como é que tu consegue classificar e como é que tu consegue, de forma prática, falar sobre as soluções da Axur? Então, nós temos uma plataforma que utiliza a inteligência artificial muito antes de inteligência artificial virar hype, né? Eu brinco. Que ela monitora 24/7, né? Então, a gente vai analisar na web superficial, então, situações de uso indevido da marca, né? Relacionada a fraude, golpe digital. A gente vai monitorar da parte de vazamentos também, alguma informação que esteja exposta ali, algum documento, algum contrato, enfim, que está público, né? Acessível para qualquer pessoa acessar. E que não deveria, né? Então a gente tem esse olhar, né? Porque hoje as empresas elas têm muitos fornecedores, né? Contratações terceiras ali, sistemas terceiros, SaaS, e às vezes a brecha dessa solução, desse sistema, dessa empresa acarreta ali na exposição de um dado sensível, né, do cliente. Então a gente faz esse olhar.
E a Axur, ela está infiltrada em milhares diversos de grupos voltados para fraude, golpe, esquema fraudulento, orquestração de ataques. Então, a gente monitora Deep Web, nós estamos Sim. infiltrados, né, em diversos canais, grupos, seja WhatsApp, Telegram, Discord, qualquer plataforma que esses atacantes eles utilizam para se comunicar. Assim como também fóruns, né? Fóruns de ataques de ransomware, darknets, onde são publicadas as informações e Sim. vendidas, né? Sim, Os é dados. aí que vem a questão do comércio legal disso também. Exato, exato. Esse comércio, ele tem crescido muito nos últimos anos, né? Dado que hoje né, as informações ali, um e-mail e senha de um funcionário ou uma credencial de um cliente ali que acessa o banco, o Sim. e-commerce, isso é muito valioso, né? Então, esses atacantes, eles exploram diversas situações porque ou essa credencial de acesso ela vai conceder ali um acesso interno de alguma empresa, ou ela vai trazer dados ali, dados de cartão de crédito que são comercializados no mercado, né? Então, hoje em dia, dado é muito valioso, né? E a gente vê essa crescente. Desde a pandemia, assim, a gente nota, né? Por exemplo, 2019, que veio a LGPD, então já deu um buzz ali, né, na movimentação das empresas procurando se regulamentar, Sim, dados, vazamento de dados, como é que eu faço, como é que eu estou protegido, como é que eu mostro diligência diante dos órgãos regulamentadores, né? E nós tivemos a pandemia, que fez com que diversas empresas fossem para dentro de casa, dentro das suas casas. Mudasse então, o foco, né? Mudasse o foco, muitos funcionários usando máquinas pessoais. E aí a gente teve o boom, né? O boom tanto de phishing, porque o perfil de compra do consumidor online mudou. E aumentou, mudou e aumentou, né? Muita gente comprando muito mais, fazendo muito mais acessos à internet, né? Exato, então a gente teve essas duas situações, um aumento exponencial de golpes de phishing, que são sites falsos que copiam um site de alguma empresa com o intuito de roubar dados, né? Por conta disso, as pessoas dentro de casa, comprando mais online, então teve-se esse aumento crescente. E é uma prática muito... Ela tem um percentual ali de conversão bem grande, né? A gente tem uns estudos ali que, em média, um phishing que é lançado ali, que é enviado para uma base, por exemplo, de 1.000 pessoas, 100 acabam caindo, né? Então, a conversão, né, é grande, né? É grande. E pelo fato, né, dessa mudança aí, né, do funcionário trabalhando em casa, muitos com seus dispositivos, a gente teve uma disseminação ali de uma procura maior por vazamento de credencial corporativa, né? Então, aquele funcionário que utiliza, e a gente sabe, gente, isso é um dado, é fato, o brasileiro ele utiliza a mesma senha tudo. Mais de 18 vezes. Então, assim, o funcionário utilizou... Descobriu uma, descobre todas. Exato, é isso. Então, o funcionário fez uma compra ali, às vezes até pode ser uma compra de cunho corporativo, acessou o Booking, porque ele ia fazer uma viagem corporativa, usou a mesma senha que de um sistema interno. Então, o atacante, quando ele descobre, quando ou ele ataca a Booking, ou ele consegue alguma exposição de dados, ele vê ali quais são os domínios corporativos, vê qual é a senha, o padrão de senha que aquele funcionário utiliza, faz um discovery ali. E aí tem todos os dados. Tem todos os dados. Ele faz um discovery, ele faz tentativas, ele tem softwares que eles vendem, que fazem a tentativa ali de entrar em vários sistemas, em vários acessos com aquele e-mail, aquele padrão de senha. Pronto, o atacante ele já acessou um sistema interno e já conseguiu ir silenciosamente adentrando ali no sistema corporativo. E aí a gente vai para uma outra linha, né? E aí tu começa a ter todos os dados vazados e começam as fraudes, crimes e tudo mais. E como a Axur ajuda os seus clientes, então, com toda essa questão, né, de transformar, de ter essas decisões rápidas, de ajudar nisso? Exato. É uma plataforma que monitora em tempo real. Então, a gente brinca, não é uma pessoa que tira férias, que dorme, né, que tem final de semana. É uma plataforma que monitora 24/7.
Além da gente dar essa visibilidade também desses riscos, né? Quais são os riscos ali que estão circundando aquela marca, aquele cliente, a gente trabalha no monitoramento reativo também. Então, se tem uma fraude, alguém tentando se passar por essa empresa, um contato no WhatsApp que está tentando se passar por aquela empresa, um site, um perfil falso em rede social, a gente descobre e a gente também atua na remoção desse conteúdo, que é o chamado takedown. Então, a Axura aí é líder em takedown no mundo. A gente bate no peito e diz que a gente realmente tem o takedown mais rápido e maior assertivo. A gente tem uma assertividade de 98,9% de sucesso nas remoções de conteúdo. Então, a gente identifica aquela fraude e a gente remove, né? E da parte ali de vazamento de dados também, Deep Dark Web, a gente tem uma equipe tática ali também que se envolve em investigações, que pode auxiliar ali na conduta, né, se a empresa sofreu algum ataque ou se estão mencionando ali que tem algum dado exposto, né, na Deep Dark Web. A gente faz um movimento ali de investigação também. Isso é muito importante. E como é que ou melhor, nos últimos 12 meses, né, qual foram as maiores ameaças que mais cresceram nesse submundo digital? Com toda certeza é a parte de credenciais, né? Vazamento de credenciais. A gente teve, nos últimos anos, aí, um aumento exponencial de credenciais de infostealer. O que são, né, essas credenciais? Como que é esse método? Basicamente são vírus, né, artefatos maliciosos que são instalados, né, em tanto computador, celular, um joguinho, né, que a gente baixa, um aplicativo que a pessoa baixa ali, às vezes pode ser até em loja oficial ou em lojas não oficiais, né, uma extensão ali do Google Chrome, e nela tem um vírus ali silencioso, né, e qual que é o papel desse vírus? É coletar os dados de acesso daquela máquina, né? Então, muitos pegam ali dos formulários pré-salvos de navegador, quando a gente entra no nosso Gmail e coloca ali para o Google salvar a nossa senha, né? Esse artefato malicioso, ele pega essa informação. Certo. E isso, ele é criado por um ator malicioso. Então, esse vírus, ele é criado por um ator malicioso, fica capturando essas informações. E esse ator malicioso, ele tem acesso a essas informações em tempo real, né? Então, esse vírus alimenta um banco de dados, um servidor. E isso é vendido na Deep e na Dark Web. Então, em tempo real, está coletando de milhares de máquinas, diversos acessos. Tanto, por exemplo, se a minha máquina está infectada, eu acessei a conta do meu banco, minha intranet ali do banking, né? Tá pegando em tempo real. Se eu acessei um sistema SaaS que a minha empresa tem, está pegando em tempo real. A minha conta do Instagram, eu acessei, ele está pegando em tempo real. Tudo, né? Tudo. E assim, sem contar que a gente tem que ver que a gente entrou no Instagram, mas tu saiu do Instagram, mas ele está ainda logado, né? Ele não sai, e aí esse fraudador, ele tem em tempo real essa informação, né? Qual é o acesso, os dados da tua máquina. Em muitos casos, pega até screenshot de tela, webcam. Sim. E essas informações são vendidas. Até uma dessas formas que a gente compra essas informações, né, dos atores maliciosos. Enfim, isso é vendido. Muitas delas é vendido até em formato de licença. A gente paga anualmente ali $200, enfim. E anualmente, e mensalmente, diariamente, na verdade, a gente vai recebendo essas informações. Então, a gente tem um monitoramento completo, assim, da onde que vazou essa credencial, foi capturada de qual site, de qual sistema, de qual máquina, o IP, a gente consegue identificar o sistema operacional. Então, né, é a máquina corporativa, a pessoal do funcionário. Então, colaborador, né, que muitas vezes está ali, às vezes nem sabe e está acedendo a algum dos dados. Para a gente fechar, Camila, traz um case aí que tu pode falar, não precisa citar a empresa, mas que tu pode trazer de uma solução que vocês conseguiram resolver. Sim. Da parte de fraudes digitais, que hoje está pegando bastante, né? Hoje, eu brinco assim, tanto empresas grandes como o mercadinho da esquina tá sofrendo com o perfil falso em rede social, né? A gente tem uma indústria calçadista aqui do Sul, né? Uma das líderes aí do mercado que preza muito por conforto. A gente tem um parceiro tecnológico aqui, que é a Drop Real, que nós temos a parceria com eles, e esse cliente é em parceria em conjunta. E eles eram líderes no ranking do Reclame Aqui. Por quê? Porque tinham muitos sites falsos vendendo produtos deles, né? Então, o pessoal caía nesses sites falsos, comprava, nunca recebia o produto e aí ia lá reclamar. Problema, né? Então, eles contrataram a nossa solução para varrer, né?
identificar quais são esses sites, monitorar em tempo real e remover em tempo real. E com isso eles conseguiram melhorar a reputação deles, né? Então saíram ali daquela zona vermelha que estavam no Reclame Aqui. Então a gente temos também canais de denúncia sincronizados, né, no qual a gente disponibiliza para o cliente e as denúncias dos clientes vão sendo alimentadas também direto na plataforma. Então essa é a importância, né, porque a gente está falando aí de reputação da marca, né, a jornada de experiência do cliente, a reputação da marca, ela melhorou. Ponto que tu vai acabar não comprando mais porque tu só está vendo o problema. Exato, exato. Maravilha, conversei com a Camila Farias, que é gerente de canais aqui da região sul da Axur. Camila, acho que é essa a ideia, né? Essa troca de experiências, conversar um evento tão importante quanto este. Muito obrigada, agradeço aí a oportunidade e seguimos. Maravilha, então. Logo, logo, mais um episódio aqui do Café com Bytes.